E aí? Então, vamos resolver uma questãozinha toda literal envolvendo DDP da fonte V, resistências iguais a R. Observe os dois circuitos elétricos. Observe que você tem 4 resistências iguais a R, grupadas da seguinte forma. Nesse circuito 1, ligado a uma fonte V. Nesse circuitinho 2, ligado a uma fonte 2V. Observa aqui que essas 4 resistências, 2 estão em série, outras 2 estão em série, e esse par de resistências, esses 2 pares de resistências estão em paralelo. Aqui você tem uma resistência R ligada a um par de resistências R em série, ligada a um par de resistências R em paralelo, ligada em série a uma outra resistência R. Circuito 1, circuito 2, observa que as fontes possuem tensões diferentes. Num primeiro momento, no primeiro circuito vale V, num segundo momento, num segundo circuito vale 2V. Eu quero que você me diga quanto é que vale a potência dissipada total nessa associação P1 e a potência dissipada total na associação P2. Comecemos a resolver então. Bom, o grande lance dessa questão é você calcular a resistência equivalente. Então, vou te dar algumas dicas aqui. Observa que esses 2 pares de resistências estão associadas em série. E calcular a REC de uma associação em série é definitivamente muito simples. A resistência equivalente desses 2 vai ser dado pela soma. Então, a REC desses 2 que estão em série valerá 2R. A exemplo do que aconteceu em cima, acontecerá aqui também. A resistência equivalente desses 2 resistores de resistências iguais a R, associados em série, essa REC valerá 2R. O que eu fiz? Eu já redesenhei esse circuito aqui, pegando os valores 2R lá em cima e 2R aqui embaixo e coloquei. Beleza? Agora observa, de 4 viraram 2 e observa que esses 2 resistores aqui de resistências 2R estão associados em paralelo. Como é que a gente pode calcular a REC de 2 resistores de resistências iguais associadas em paralelo? Como vimos anteriormente, basta você pegar o valor da resistência dos resistores, que são todas iguais, e dividir pelo número de resistências associadas, que nesse caso aqui vale 2. Chegamos à seguinte conclusão, que a resistência equivalente desse circuito 1 vai ser igual a 2R sobre 2, vai ser igual a R. Observe o circuito totalmente redesenhado. Uma fonte de tensão V ligada a uma resistência REC igual a R. Deixa aqui guardadinho na cartola. Vamos para um segundo momento. Como é que nós poderíamos resolver a resistência equivalente dessa associação mista? Série com 2 em paralelo com outra em série. Deveríamos, inicialmente, nesse caso, resolver esses 2 associados em paralelo inicialmente. Por quê? A REC desses 2 vai estar em série com os outros 2 resistores. Tá bom? Então vamos começar aqui. A resistência equivalente dessa associação em paralelo de 2 resistores iguais com resistência R, ela vai ser dada por R, que é o valor da resistência, dividido pelo número de resistores. Então, esses 2 aqui em paralelo de resistência R vai virar um só de resistência. Atenção para o redesenho. Esse resistor aparece aqui, de resistência R. Esse resistor equivalente dos 2, R sobre 2, aparece aqui. E, por fim, o último resistor, R, então. Redesenhado o circuito, de 4 caíram para 3. Observa que aqui os 3 resistores R, R sobre 2 e R estão associados em série. Significa dizer que a resistência equivalente nesse caso aqui, será igual a R mais R sobre 2 mais R. Bom, quanto é que vai dar então?
essa resistência equivalente para, por fim, representarmos ali no nosso circuito. R mais R sobre 2 mais R, aqui vai resultar uma resistência equivalente, então, de 5R sobre 2, ok? Redesenhados os circuitos. Então, por fim, onde R é a REC desse circuito, 5R sobre 2 é a REC daquele circuito, a fonte no circuito 1, DDPV, a fonte no circuito 2, DDP2V. As três expressões de potência, P igual a U vezes I, só lembrando, porque nós não vamos utilizar, porque nós temos DDP e resistência, DDP e resistência. P, R vezes I ao quadrado, também não utilizaremos, só estou colocando aqui para lembrar, essa é a que utilizaremos. Como ficaria a expressão da potência dissipada P1 no primeiro circuito? Então, vamos lá. P1 vai ser igual a U, DDP da fonte, V. Então, aqui vai ficar V ao quadrado. R, REC do circuito. Quanto vale a REC do circuito? R. Então, sobre R. Observa que ficou exatamente igual à expressão da potência que a gente já tinha trabalhado. Isso aqui é o circuitinho 1, tá? O grande lance agora está no circuito 2. Como vai ficar a potência dissipada aqui no circuito 2? Então, vamos lá. P2 vai ser igual a... Observa que aqui nós temos uma DDP 2V. Então, vai ficar 2V ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Muito bem, vamos trabalhar com calma. Circuito 1, circuito 2. Circuito 1 já foi, vamos ao circuito 2. Aqui, R, vamos escrever a REC, que será 5R sobre 2. Precisamos fazer uns ajustes aí, porque ficou feio, né? Ficou muito feio. Bom, olha só. Tendo feito os diversos ajustes, vai ficar assim. 2V ao quadrado, aqui vai ficar 4V ao quadrado. 4V ao quadrado divididos por 5R sobre 2, eu vou multiplicar o numerador pelo inverso dessa fração que está no denominador. Então, nós tínhamos 4V ao quadrado vezes 2. 4V ao quadrado vezes 2 vai ficar 8V ao quadrado. Tá legal? E a fração invertida, teremos o denominador 5R. Tá legal? Olha aqui, ó. P1, P2. P1, redondinho. P2 ficou desse jeito. O objetivo agora aqui, sei lá, eu vou pedir para que você calcule para mim quanto vale P1 divididos por P2. Tá legal? Bom, ficaremos assim. Vamos lá. Fração P1 vezes fração P2 invertida. Fração P1 está aqui, fração P2 está aqui. Fração por fração, vou trazer P1, V ao quadrado sobre R, e já vou trazer P2 invertido. 5R sobre 8V ao quadrado. Coisa linda, né, gente? Vamos simplificando, então. As REC são múltiplos de R, simplificou. A DDP, uma é múltipla da outra, simplificou. Resposta final e finalíssima. As razões P1 e P2, a razão P1 sobre P2 é igual a 5/8. Ok, então? Questão bacana também em cima dos circuitos mistos. Eu vou aproveitar só aqui a mesma configuração do exercício anterior. A situação nova é a seguinte. Esses resistores aqui, ligados a uma fonte de DDP 220 volts, dissipam uma determinada potência, uma potência total. A questão é a seguinte. Os mesmos 4 resistores devem estar ligados de que maneira a uma fonte de 110 para dissipar a mesma potência? Dissipando a mesma potência em ambos os casos, ligados a uma fonte de 220, ligados a uma fonte de 110,
Esses resistores estão associados assim. Como estariam associados dessa maneira a 110, a fim de dissipar a mesma potência? Então, vamos lá. Feito anteriormente, a REC dessa associação é igual a R. Aplicando aquela mesma expressão de potência, que é o que nós vamos trabalhar, ó, U ao quadrado sobre R. Como ficaria a potência aqui, então? P vai ser igual a 220 ao quadrado sobre R. Essa é a expressão de potência no primeiro caso, tá bom? Como ficaria, então, a expressão para potência no segundo caso? Vamos escrever aqui, então, ó. Eu vou dizer aqui, então, que esse é o circuitinho 1, esse aqui é o circuitinho 2. Observa, as mesmas 4 resistências estarão aqui. Como ficará a REC? Porque R é a REC dessa associação. Vamos para P2. Como ficaria P2, então? Cuidado que a fonte é de 110. 110 ao quadrado sobre a REC. O grande lance está aqui. A gente não sabe qual é a REC. A gente sabe que a resistência equivalente aqui será dada pela configuração elétrica dessas mesmas resistências, 4 resistências R. Bom, se dissipa, então, a mesma potência, podemos escrever, então, que P1 igual a P2. Observe agora a fase final da questão. Igual. Vamos lá? P1, 220 ao quadrado. Você está de acordo que 220 ao quadrado poderíamos escrever dessa maneira? 220 vezes 220. 110 ao quadrado, partindo da premissa que P1 igual a P2, 110 ao quadrado é 110 vezes 110. O grande segredo vem aqui agora. No denominador R, no outro denominador REC. Então, você já sabe que nós vamos encontrar uma REC em função da resistência única R. Mas observa aqui também, olha só. Se nós simplificarmos esses valores aqui, temos o seguinte, 220 por 110 aqui vai ficar 2. 220 por 110 aqui vai ficar 2. Tá legal? Então, a gente poderia pensar assim. 4 sobre R vai ser igual a... Aqui ficou 1, né? 1 sobre REC. Que conclusão que a gente tira, então, invertendo as duas frações? Que a resistência equivalente, que é o que a gente estava catando aí, será igual ao inverso de 4 sobre R, que será, então, R sobre 4. Atenção para nós finalizarmos a questão. Essas mesmas 4 resistências estão aqui dentro, ligadas a uma fonte de 110, para dissipar a mesma potência, que essas 4 aqui, distribuídas dessa forma, ligadas a uma fonte de DDP 220 volts. Chegamos à conclusão que, para a mesma potência, a REC aqui deve ser R sobre 4. De que maneira, então, podemos interligar 4 resistores de resistências iguais a fim de obter uma REC igual a R sobre 4? Observa, resistores iguais dividido pelo número de resistores R sobre 4 certamente vai te fornecer uma resistência equivalente, onde os resistores devem ter resistências iguais e associados de que maneira? Em paralelo. Observa, R, resistência equivalente, R sobre 4. Então, a resposta é, os resistores devem estar associados, todas essas resistências devem estar associadas em paralelo.